Estamos chegando ao capítulo 4 de Filipenses. Vamos encerrar a nossa série no domingo de hoje, Plenitude e Alegrarmos no Senhor. Mas antes de entrarmos no capítulo 4, vamos fazer algumas recapitulações. Eu sei que a vida é corrida e às vezes a gente acaba esquecendo o que foi trabalhado nos domingos anteriores. Lembramos que no capítulo 1, Paulo se encontra preso quando ele escreve essa carta aos Filipenses, e ele está privado de alimento, ele não pode comer, ele precisa receber alimento de alguém, e Epafrodito é nomeado pela igreja de Filipenses para levar estes mantimentos a ele. E Filipenses é conhecido como a carta da alegria, mesmo em meio a coisas que terrenas percebamos que são coisas que podem deixar qualquer pessoa desesperada. E Paulo ele se alegra no capítulo 1 porque o Evangelho de Cristo tem sido pregado. Porque o Evangelho de Cristo tem sido pregado, não importa por que, como, mas o verdadeiro Evangelho de Cristo tem sido pregado. As pessoas começam a pregar o Evangelho às vezes por motivos mesquinhos, porque elas acham por interesses próprios, ou elas acham que pregando o Evangelho Paulo pode ser prejudicado na prisão. E no final, no capítulo 1, Paulo vai relembrar e falar assim que nós temos que ser dignos do Evangelho. No capítulo 2, ele vai falar muito sobre o nosso mestre por excelência, Cristo Jesus, a humildade que temos que ter, a humildade de pensar mais no outro às vezes do que em nós mesmos, aquele amor que só pode oferecer quem está em Cristo, um amor de você ser aquele amor sacrificial, um amor incondicional, sem condição. E no domingo passado trabalhamos um pouco sobre a religiosidade, que às vezes a gente se preocupa tanto com o exterior, a gente se preocupa tanto em mostrar algo que ainda não foi transformado no nosso coração por meio de atitudes. E eu usei uma frase dizendo que se você amar a Deus de todo o seu coração, faça o que você quiser. Porque na verdade, se você amar a Deus como seu Salvador verdadeiramente, genuinamente, de todo o seu coração, você vai querer fazer as coisas que agradam ao Pai. Então, em consequência disso, a gente entende que não adianta a gente colocar máscaras, fazer coisas com as nossas próprias forças, se o nosso coração não estiver ligado junto com Deus através do Espírito Santo. Se a gente não fizer isso em amor, em fidelidade à palavra de Deus. Então lembre-se sempre, a transformação é de dentro para fora e nunca ao contrário, de fora para dentro. Às vezes a gente gosta e quer fazer o processo inverso, a gente acha que a transformação primeiro é das atitudes e depois do coração. É o contrário. Quando Jesus, por sua misericórdia, te alcança, te confronta e há salvação, aí começa o processo da santificação. Mas sempre de dentro para fora. O seu coração tem que estar junto com Deus, porque senão alguma coisa na sua vida vai acontecer e aquilo vai te afastar repentinamente dos caminhos de Deus. Isso acontece por conta da religiosidade. Nós somos meros religiosos por vezes. Não fazemos ou fazemos porque amamos a Deus, mas sim porque talvez o que os outros vão pensar de nós, ou o que nós mesmos vamos enfrentar se fizermos aquilo. Mas quando o seu coração é quebrantado, a sua preocupação é muito maior, porque a sua preocupação, o seu amor é pelo seu Salvador. Então o seu coração está quebrantado aos pés da cruz. E agora vamos ler o capítulo 4, vamos tirar algumas lições hoje. Hoje eu vou ler sozinho o capítulo, mas preste muita atenção na leitura. Diz assim o capítulo 4 de Filipenses. Capítulo 4 de Filipenses. Nosso tema geral que temos trabalhado é a plenitude está no Senhor, perseverar com alegria, estar firmes na rocha. Diz assim o capítulo 4, todos os irmãos abriram? Filipenses 4, vou fazer a leitura do capítulo completo. Portanto, meus irmãos amados e muito saudosos, minha alegria e coroa, sim, amados, permanecei deste modo, firmes no Senhor. Rogo-os a Evódia e rogo a Síntique, pensem cordialmente no Senhor. A ti, fiel companheiro de jugo, também peço que as auxilies, pois juntas se esforçaram comigo no Evangelho.
também com Clemente e com os demais cooperadores meus, cujos nomes se encontram no livro da vida. Alegrai-vos sempre no Senhor. Outra vez digo, alegrai-vos. Seja a vossa moderação conhecida de todos os homens. Perto está o Senhor. Não andeis ansiosos de coisa alguma. Em tudo, porém, sejam conhecidas diante de Deus as vossas petições, pela oração e pela súplica, com ações de graça. E a paz de Deus, que excede todo entendimento, guardará o vosso coração e a vossa mente em Cristo Jesus. Finalmente, irmãos, tudo que é verdadeiro, tudo que é respeitável, tudo que é justo, tudo que é puro, tudo que é amável, tudo que é de boa fama, se alguma virtude há e se algum louvor existe, seja isso o que ocupe o vosso pensamento. O que também aprendestes e recebestes e ouvistes e vistes em mim, isso praticai, e o Deus da paz será convosco. Alegrei-me sobremaneira no Senhor, porque agora uma vez mais renovaste a meu favor o vosso cuidado, o qual também já tinhais antes, mas vos faltava oportunidade. Digo isto não por causa da pobreza, porque aprendi a viver contente em toda e qualquer situação, tanto sei estar humilhado, como também ser honrado, de tudo e em todas as circunstâncias. Já tenho experiência, tanto de fartura como de fome, assim de abundância como de escassez. Tudo posso naquele que me fortalece. Todavia, fizestes bem, associando-vos na minha tribulação. E sabeis também vós, ó Filipenses, que no início do Evangelho, quando parti da Macedônia, nenhuma igreja se associou comigo no tocante a dar e receber, senão unicamente vós outros, porque até para Tessalônica mandastes não somente uma vez, mas duas, o bastante para as minhas necessidades. Não que eu procure o donativo, mas o que realmente me interessa é o fruto que aumente o vosso crédito. Recebi tudo e tenho abundância, estou suprido, desde que Epafrodito me passou às mãos o que me veio de vossa parte, como aroma suave, como sacrifício aceitável e aprazível a Deus. E o meu Deus, que segundo a sua riqueza em glória, há de suprir em Cristo Jesus cada uma de vossas necessidades. Ora, a nosso Deus e Pai seja a glória pelos séculos dos séculos. Amém. Saudai cada um dos santos em Cristo Jesus. Os irmãos que se acham comigo vos saúdam. Todos os santos vos saúdam, especialmente os da casa de César. A graça do Senhor Jesus Cristo seja com o vosso espírito. Diz assim a palavra do Senhor. Nós temos que lembrar que este último capítulo, Paulo está fazendo recomendações a uma igreja amada. Ele amava aquela igreja. Ele era alguém que se importava com a igreja de Filipenses. Ele era um dos fundadores junto com Timóteo daquela igreja, e ele amava aquela igreja. Eu vou fazer um parênteses aqui, mas infelizmente muitas pessoas aí fora que se dizem pessoas que amam a Deus e que querem ser líderes de igreja, acabam esquecendo do amor que eles têm que ter pela igreja local da qual eles estão pastoreando. Às vezes isso é triste, por muitas vezes a gente vê pessoas, pastores, missionários fazendo essas coisas por profissão. Isso não é profissão, isso é um chamado. O amor tem que estar sempre em primeiro lugar pelas pessoas, tem que estar sempre o cuidado para aquelas pessoas. E Paulo está aqui com recomendações a uma igreja amada dele. Ele amava aquela igreja, ele se preocupava com aquela igreja. E depois, ao decorrer, a gente vai ver que ele se preocupava não era porque aquela igreja era uma igreja que sempre estava sendo fiel a ele nos donativos, na questão financeira, mas era uma igreja no qual ele tinha um carinho, um respeito, uma admiração e um amor, porque eram primeiramente irmãos em Cristo, e também porque ele tinha feito parte daquela igreja. Então a gente tem que ser sempre agradecido pela igreja das quais nós fizemos parte. Às vezes a gente está aqui e às vezes a gente vai, sei lá para o Paraná ou para outra cidade, que fica muito difícil a gente poder estar comungando com as pessoas, mas a gente tem que relembrar saudosamente em amor aquela igreja que a gente já passou e teve algum período com aqueles irmãos em Cristo. Eu, por exemplo, tenho algumas igrejas que tenho um amor e um carinho pelas quais eu passei com meu pai sendo pastor.
Então a igreja de Caieiras é a segunda passagem minha aqui, eu quando era criança e agora depois de mais velho. A igreja de São José dos Campos e a igreja de Indaiatuba. Foram igrejas locais na qual nós aprendemos e entendemos que Deus colocou para que nós amássemos aquela igreja. E assim tem que ser com todos os irmãos em Cristo. E quando você ama essas pessoas, talvez mesmo de longe você possa de alguma maneira estar cuidando e demonstrando o seu amor e o seu cuidado por pessoas que ficaram naquela igreja local. Isso faz parte da dinâmica da vida muitas vezes. Nós mudamos de cidade, nós acabamos tendo que ir para outro lugar. E Paulo, especificamente, ele estava indo para pregar o Evangelho. Eu vejo e eu acho muito bonito que continuem assim o carinho que os irmãos têm por aqueles que passaram por aqui. E tenho certeza que os irmãos que passaram por aqui têm um carinho também muito grande pela igreja local. Mas o que ele vai dizer, e a questão que eu queria trabalhar primeiramente é a união genuína e alegria e oração. Está errado aqui, está genuína, mas é genuína. Então, a união genuína e alegria e oração, do versículo 1 ao 9. Eu não sei se os irmãos perceberam, mas no versículo 1 vai dizer assim: portanto, meus irmãos amados e muito saudosos, minha alegria e coroa, sim, amados, permanecei deste modo firmes no Senhor. Eu fiz questão de colocar aí coroa. Essa coroa que Paulo está falando aqui não é uma coroa de rei. Se você for para a língua original, você vai entender que essa coroa que Paulo está falando aqui é a coroa daquele que vence algo. Então a gente pode fazer um paralelo com aquele que corre e chega ao final da corrida, ele tem um prêmio. A gente pode fazer um paralelo com um soldado, quando ele volta da batalha, ele é honrado por aquilo. Então essa coroa que Paulo está falando aqui é a coroa que você percorreu um caminho árduo e você conquistou a vitória. Então ele teve um grande esforço. Paulo se considera como um atleta, e a coroa é a igreja de Filipos. Isso traz festa no reino de Deus, e ele está se alegrando por ver que o esforço que ele teve ali, a dedicação que ele teve para aquele povo, para aquela igreja local, está dando resultado. Aquela igreja está fortificada, aquela igreja está se estabelecendo cada vez mais, e isso é um motivo de alegria. E tudo que ele tem passado na vida dele, as dificuldades, mesmo assim ele tem percebido que Deus tem dado a vitória para com a vida dele e para com os irmãos dele em Cristo. E essa firmeza é a firmeza de um soldado. Ele vai dizer: permanecer deste modo firmes em quem? No Senhor. Não há firmeza longe do Senhor. Não há uma caminhada contínua se você não estiver firmado na rocha. Como citei, a gente, se não estiver firmados na palavra de Deus, através do Espírito Santo, em algum momento da nossa caminhada, nós vamos virar as costas. Nós temos o costume de dizer que pessoas que congregam com a gente por um grande tempo, e eu poderia citar o exemplo aqui do ex-pastor presbiteriano Caio Fábio, que dava frutos de pessoa crente, parecia que ele era um cara crente, uma pessoa que amava a Deus. Em algum momento ele se perdeu na caminhada dele, não aceitou restauração, e nós o consideramos como apóstolo, alguém que nunca foi alcançado pelo Evangelho, mas sim era só exterior. E se a gente não estiver firmado na rocha de Cristo, que é a verdadeira rocha, isso pode vir a acontecer conosco, porque dificuldades virão, tentações virão, e se nós não estivermos firmes como um soldado na rocha verdadeira, nós vamos titubear e acabar tendo problema na nossa vida espiritual. Esse permanecerei está no imperativo. Paulo, no livro de Filipenses, ele usa muito o imperativo, várias e várias vezes. O alegrai-vos no Senhor, outra vez eu digo alegrai-vos. Isso aparece mais ou menos umas 9 vezes no livro inteiro. Só que é um imperativo de uma maneira cordial, é uma ordem cordial. Tem diferença quando a gente manda de uma maneira mais ríspida, grossa, e tem uma outra maneira quando a gente fala com firmeza, mostra que aquilo ali é o que tem que acontecer, mas de uma maneira cordial. E Paulo, com toda a sabedoria vinda do alto, ele faz esse imperativo várias vezes: alegrai-vos no Senhor. Outra vez eu digo alegrai-vos, alegre no Senhor, a rocha é o Senhor, tudo é o Senhor, mas de uma maneira que não traz desconforto no meio do povo. E este versículo 1 fica claro, e mais uma vez ele usa o imperativo permanecei deste modo firmes no Senhor. Só que é um imperativo com uma forma cordial de dizer, uma forma amorosa. Gente, presta atenção, é isso que vocês têm que fazer. Mas olha, é no Senhor que
capacita, é o Senhor é quem cuida. Isso é muito lindo ver como Paulo foi capacitado pelo Espírito Santo. Ele estava se alegrando porque aqueles irmãos estavam firmes na rocha, mas estava relembrando mais uma vez, dando mais uma ordem, falando assim: gente, vocês precisam permanecer no Senhor, só que de uma maneira toda cordial, de uma maneira que as pessoas conseguiram entender que ele estava sendo amoroso ao falar aquelas pessoas. Então, a gente tem que tomar cuidado. Ele se coloca de uma maneira que não tem discussão, não há para a gente entender que há rocha sem estar em Cristo, mas ele fala de um jeito gostoso e possível para que todo mundo entenda aquela ordenança. No versículo 2 e 3, duas irmãs que eram cooperadoras de Paulo no Evangelho se desentendem. Gente, nós sabemos que todas as cabeças, cada cabeça é uma sentença, já diria o ditado, né? Mas eu volto a repetir que o nosso ponto principal em comum é Cristo Jesus como Salvador. E aí o que acontece? Paulo está mostrando aqui, acho que ele fez questão de mostrar que estava acontecendo um desentendimento entre duas irmãs em Cristo. Irmãs, e ele vai citar aqui irmãs que ajudaram ele quando ele esteve lá, que elas estão se desentendendo. Na Bíblia não vai dizer qual é o motivo do desentendimento. Não vai dizer se foi fofoca, não disse que se era fofoca, se era inveja, se alguém ficou devendo para alguém, não fala o motivo. Mas aqui a gente vê que duas irmãs estão se desentendendo. Duas irmãs da mesma igreja, que eram bênçãos na igreja local, estavam se desentendendo. Por algum motivo, do qual eu não vou entrar aqui, porque a Bíblia não me dá essa abertura, mas diz que elas estavam se desentendendo. E aí, ele vai falar que elas precisam cordialmente, pensem cordialmente no Senhor, cordialmente, em concordância, de comum acordo. É um advérbio, de comum acordo. É difícil a gente concordar com tudo. Eu estou prestes a casar e eu não concordo com tudo que a Cris diz e ela não concorda com tudo que eu digo. A gente sempre tenta entrar no consenso e tomar as decisões juntos, mas vamos ter coisas que talvez ela pense de uma maneira que não é pecaminosa e eu penso de uma maneira que não é pecaminosa, mas que a gente não vai ter a partilhar da mesma opinião igualzinho, porque Deus nos criou com personalidades diferentes, com gostos diferentes. Pecado é pecado, o que é pecado tem que ser tratado, mas eu digo gostos. Talvez eu goste mais de ser barbudo, talvez ela não goste tanto, mas gosto é gosto. Talvez eu goste do meu cabelo mais baixo, ela goste do meu cabelo mais comprido. E o que Paulo está falando aqui é que a gente precisa estar cordialmente firmados no Senhor e que essas coisas secundárias não podem causar divisão. Então, se eu sou corintiano ou São Paulino ou palmeirense, eu vou amar meu irmão em Cristo porque nós estamos no Senhor juntos, nós somos irmãos em Cristo. Se eu gosto de arroz e feijão, meu irmão só gosta de macarrão, eu vou amar ele em Cristo no Senhor porque nós somos irmãos e o que nos une é a graça de Deus em nossa vida. E é bonito ver que Paulo, ele vai falar e ele vai pedir, primeiramente ele manda mais uma vez a gente se alegrar sempre na onde? No Senhor. Outra vez nos digo, alegrai-vos. Alegrar no Senhor não é um sorriso no rosto. Eu já falei isso algumas vezes, volto a repetir. Alegrar no Senhor é você ter a paz que excede todo entendimento. Alegrar no Senhor é confiar que Deus está no controle de tudo e descansar em tudo que Ele coloca e propõe para você em sua vida. Dificuldades, provações, tristezas, muitas vezes doença e assim por diante. E aí, Paulo vai falar de algumas questões. Ele vai falar sobre a moderação, equilíbrio e paciência. E ele coloca isso como um mandamento na vida do cristão. O jeito que Paulo está colocando aqui está dizendo que a moderação, o equilíbrio e a paciência têm que ser características da vida de alguém que ama a Deus. Eu acho que eu já contei aqui, mas eu vou repetir novamente. O meu pai, uma das igrejas que ele passou, tinha um irmão da igreja que ele era tão amável,
cordial, e você estava sempre disposto a fazer tudo. Aí um dia, meu pai foi brincar com a esposa dele, dizendo assim: que sorte a irmã teve, né, de casar com o irmão tal. E para surpresa, ela respondeu assim: é porque o senhor não é casado com ele. Aqui ele é um cordeirinho, mas em casa ele é um leão. Então, isso não pode acontecer na vida do cristão. O cristão tem que ser moderado, o cristão tem que ser paciente, o cristão tem que ser equilibrado. O que é ser equilibrado? Eu tenho aprendido na minha vida que o equilíbrio é você ponderar. Você tem algumas coisas, decisões a tomar, você precisa repensar, pensar, ruminar aquilo na sua cabeça, orar a Deus, pedir direcionamento, até que você chegue e tome uma decisão. Uma criança, um adolescente, ele quer tomar todas as decisões, bate pronto. Pum, bate pronto. É isso aí, é isso mesmo que eu quero, acabou. E no ímpeto a gente não resolve nada da melhor maneira possível. Pode até dar certo, mas por misericórdia. Eu tenho aprendido com a minha vida cada vez mais, com as responsabilidades que Deus vem colocando na minha vida, que a gente precisa respirar, pensar, orar, estar moderado, paciente, buscando um equilíbrio vindo da palavra de Deus, para que a gente busque os caminhos dos quais Deus tem para a gente. E aí, a gente tem que fazer isso, colocar tudo aos pés da cruz. Nossas preocupações devem ser colocadas no altar de Deus. Mas antes eu quero fazer uma lembrança. No versículo 3, a gente vai ver que Paulo fala: a ti, fiel companheiro de jugo, também peço que auxilies, pois juntas se esforçaram comigo no Evangelho, também com Clemente e com os demais cooperadores meus, cujos nomes se encontram no livro da vida. Paulo está falando aqui para alguém, não cito o nome, mas para que ele ajude essas irmãs a se reconciliarem. Então, gente, a gente às vezes acha que é ruim quando algum irmão chega e quer ajudar a situação, ou às vezes quer em amor falar para a gente coisas que nós precisamos melhorar. A gente às vezes não gosta disso, mas aqui a gente está vendo que isso é o natural da igreja. As pessoas de fora, às vezes, da situação conseguem ajudar melhor, elas conseguem enxergar melhor, elas conseguem poder ter posicionamentos dos quais as pessoas que estão dentro da situação não consigam, porque quando a situação de acontecer um desentendimento em algum lugar, cada lado vai ter a sua história. E se a gente for deixar e for levando isso para frente, isso não vai ter fim, é um ciclo sem fim. E talvez com pessoas de fora tentando abrandar, fazendo com que as duas pessoas pensem equilibradamente, pacientemente, moderadamente, isso faça com que a situação seja solucionada para a glória de Deus. Deus nos fez diferentes, e diferenças vão ter, mas nós precisamos aprender a conviver com as diferenças na vida de cada um. Hoje estou esquecendo de trocar os slides, me perdoe. Então nós precisamos diariamente buscar estar em comum acordo com aqueles que nos rodeiam. E aí tem aquele versículo bem conhecido, né? Se possível, no que depender de mim, tende paz com todos os homens. Então o que depender de você, meu irmão em Cristo, tende paz com todos os homens. Glorifique a Deus com seus relacionamentos. E uma palavra que é difícil da gente... A gente sabe do sentido dela, a gente sabe que ela é necessária, mas o perdão. Gente, Jesus nos perdoa todos os dias incondicionalmente. A palavra perdão tem que ser uma palavra presente na vida do cristão. A gente precisa estender o perdão e pedir perdão quando errarmos. Quando nós não aceitamos o perdão do outro, nós estamos dizendo que nós somos melhores que o outro. Isso não combina com quem está em Cristo, porque nós somos imerecedores do perdão de Cristo e mesmo assim Ele nos perdoa. E aí a gente vai ver o nosso mestre por excelência, Jesus, falando quantas vezes a gente tem que perdoar? 70 vezes? Traduzindo, você precisa perdoar sempre que a pessoa se arrepender e vier pedir perdão para você. Agora a gente vai entrar no versículo 7, 8 e 9 e vai falar sobre a ansiedade. Eu reli e fiquei pensando assim, puxa vida. Primeiro Paulo fala da alegria daquela igreja, que ele se sente vitorioso por aquela igreja estar firme ali. Depois ele vai falar do desentendimento, falar da unidade de Cristo, que a gente precisa ser unidos em Cristo e por Cristo.
E aí depois ele fala de ansiedade. Eu me coloquei a pensar, e a gente pode abranger a ansiedade por tantas e tantas coisas, mas a ansiedade, a tradução da ansiedade é quando nós nos preocupamos com algo que está fora do nosso controle, que muitas vezes nem aconteceu e muitas vezes nem vai acontecer. E pensando em relacionamentos, a gente às vezes vive ansioso com os nossos relacionamentos. O que isso significa? Significa que às vezes a gente vive ansioso por alguma coisa que talvez o nosso marido, o nosso filho vai fazer que ele ainda nem fez. Que ele ainda nem fez e nem cometeu. Tem um conhecido meu que conta que a coisa mais difícil foi ele conseguir tirar da cabeça da esposa dele que ele não trairia a esposa dele. Primeiramente porque ele ama Deus. Segundo porque ele assumiu esse compromisso perante Deus. E essa insegurança trazia dificuldades. Essa ansiedade, será que ele vai me trair? Será que ele vai fazer alguma coisa contra mim? Isso trazia preocupação exacerbada fora do tempo. Então hoje eu queria pegar um enfoque um pouco diferente na questão da ansiedade. Eu queria que você repensasse na ansiedade em questão dos seus relacionamentos. Aqui a gente podia abranger em todos os tipos de ansiedade. Só um parênteses, eu gosto sempre de fazer esse parênteses. Tem muitos tipos de ansiedades que são problemas com substâncias e precisam de remédio. Mas a ansiedade que a Bíblia fala que é pecaminosa é aquela ansiedade na qual nós estamos pensando em coisas que nem aconteceram, estamos sofrendo por antecedência, estamos nos preocupando com coisas que não nos devemos nos preocupar. Agora, se você foi diagnosticado com alguma coisa em relação à ansiedade patológica, em relação à falta de substância, não é disso que Paulo está falando aqui. Paulo está falando dos seus pensamentos, da ansiedade sua diária, de você às vezes ficar bloqueado, não conseguir fazer as suas coisas, porque o seu pensamento está tanto em coisas que nem aconteceram, ou que aconteceram e já ficaram para trás, que você não consegue andar, você não consegue fazer as coisas da sua vida por conta de pensamentos que não são pensamentos que vão ser agradáveis a Deus. Mas pensando em relacionamentos, pense a ansiedade que você tem em relacionamentos com seus filhos, com seus irmãos, com a sua esposa, com o seu marido e assim por diante, com os seus amigos de trabalho. Como tem sido a sua relação com essas pessoas? Você tem sido ansioso em talvez querer algo em troca? Você tem sido ansioso para que talvez na pregação do Evangelho aquilo se externe em salvação? Você tem sido ansioso porque você quer que o seu chefe te note? E assim por diante, coisas que no relacionamento podem causar ansiedade no ser humano. Pais, às vezes eu não sou pai ainda, mas eu sou filho. Às vezes ficamos ansiosos com coisas que os nossos filhos ainda nem fizeram. Mas a gente vê na televisão e fala, meu Deus, e começa a sofrer por antecedência, achando que o seu filho vai se envolver com um certo tipo de coisa. Cada dia basta o seu próprio mal. E eu quis falar do enfoque da ansiedade em termos relacionais, porque a gente falou de relacionamento um pouco antes, e Paulo fala de relacionamento um pouco antes. Então que você possa relembrar e ver como tem sido o seu coração. E aí no versículo 6 vai dizer, não andeis ansiosos de coisa alguma, em tudo porém sejam conhecidas diante de Deus as vossas petições pela oração e pela súplica com ações de graça. Tudo que te traz preocupação você tem que colocar na onde? Aos pés da cruz. E não vai parar aí, depois a gente vai conversar sobre a troca dos pensamentos. Porque eu sei que a vida é dinâmica, nós pensamos o tempo inteiro, e 24 horas o nosso cérebro está funcionando. Mas nós temos que colocar sempre aos pés da cruz, nos quebrantar aos pés da cruz. Lá no Sermão do Monte, o Sermão da Montanha, do qual também fizemos uma série, lá em Mateus 6, no versículo 27, vai dizer que a ansiedade também é algo que não agrada a Deus. Nós não podemos andar ansiosos, nós temos que colocar tudo diante de Deus, aquilo que tem nos preocupado. Então, quando chegar o problema, e se chegar o problema, Deus vai dar o caminho e o escape, se você estiver quebrantado aos pés da cruz. Não sofra por antecipação, não fique colocando coisas na cabeça das quais ainda nem aconteceram, porque isso vai fazer com que a sua vida espiritual seja tomada e permeada por pensamentos que não são agradáveis aos olhos de Deus. Devemos lutar com os nossos pensamentos, trocar os pensamentos para as coisas que sejam verdadeiras, justas, puras, amáveis, de boa fama, praticar o que aprendeu.
o 8 e o 9 vai ficar muito claro como que a gente combate esse tipo de pensamento, esse tipo de ansiedade. Trocando os pensamentos. Talvez você precise trocar de pensamentos 2 vezes por dia. 2 vezes por dia vai vir algum pensamento te assolar para que você se preocupe e não descanse no Senhor. Mas pode ser que você precise trocar seus pensamentos pelas coisas do alto a cada 1 minuto. Eu mesmo luto muitas vezes com os pensamentos ansiosos. Eu preciso toda hora, dependendo do dia, trocar os meus pensamentos. Quero trazer a memória que me traz esperança, lembrar de onde Deus me tirou. Versículos vêm vindo à mente para que a nossa mente seja purificada pelo Espírito Santo. Então a gente precisa lembrar de algumas coisas que sejam agradável, respeitável, justo, puro, tudo que é amável, tudo que é de boa fama. Se alguma virtude há, se algum louvor existe, seja isso que ocupe o vosso pensamento. Então o que tem que ocupar o nosso pensamento? As coisas do alto, as coisas de Deus. Como isso? Uma coisa que não se faz mais, infelizmente, decorar versículos bíblicos. Porque, tudo bem, hoje tem a Bíblia no celular, então fica um pouco mais fácil. Talvez você bate a mão no bolso, pega o celular e vai achar um texto que talvez te traga esperança. Mas às vezes não vai ter nenhum celular, não vai ter a Bíblia, mas tem a sua memória, a sua cabeça ali. E aí você vai recitar um versículo para você mesmo, e a esperança do Espírito Santo vai sendo renovada dentro do seu ser. É isso que é trazer a memória que te traz esperança. É relembrar passagens bíblicas, coisas que o Espírito Santo escreveu através de homens inspirados por Deus, para que você fosse transformado por isso. Então, você acabou de passar por uma dificuldade, começa a vir um monte de pensamentos e fala assim: Senhor, eu sei que o Senhor é o mesmo ontem, hoje e assim para sempre. O Senhor não muda, o Senhor é o mesmo. Veio outro pensamento ruim, veio o inimigo querer jogar alguma coisa na sua cara, no seu passado, coisas, pecados que ficaram para trás. Você lembra que quando você está em Cristo você é uma nova criatura, e assim por diante. A troca de pensamento tem que ser constante, porque nós sabemos que dentro de nós tem a luta interna da carne contra o Espírito, e os pensamentos nada mais é do que o nosso coração. O que permeia os seus pensamentos é o que permeia o seu coração. O coração na Bíblia é os pensamentos, tudo que passa na sua cabeça. E vamos ser muito sinceros, infelizmente esses pensamentos vêm e batem a nossa porta. Pensamentos ruins, que nos desanimam, que nos tiram do foco, que acabam tirando a nossa paz, né? E aí uma coisa que eu tenho, um versículo que eu gosto muito, é lá em Salmos, quando diz assim: o que adianta? Deus sabe todos os seus dias já estão escritos no livro da vida. Por mais que o que a gente fizer humanamente falando, você não vai aumentar e nem diminuir nem um dia da sua vida. Você não está no controle, quem está no controle é Deus. Temos que diariamente confiar nisso, trazer à memória o que nos dá esperança. Quero ler alguns versículos, vamos estar no slide. Como é bom e agradável quando os irmãos convivem em união. É como óleo precioso derramado sobre a cabeça, que desce pela barba, a barba de Arão, até a gola das suas vestes. É como o orvalho do Hermon, quando desce sobre os montes de Sião. Ali o Senhor concede a bênção da vida para sempre. Salmo 133, 1-3. Como é bom e agradável quando os irmãos convivem em união. Lembrando da convivência do corpo de Cristo, é muito agradável, é uma alegria sem fim nós vivermos unidos pelo mesmo propósito em Cristo Jesus. Aquele que é capaz para fazer infinitamente mais do que tudo que pedimos ou pensamos, de acordo com o seu poder, que atua poderosamente em nós, atua em nós. Efésios 3:20. Esse versículo eu fiz questão de colocar aqui, porque quando a gente passa por momentos de ansiedade, passa por momentos de pensamentos ruins, a nossa autoestima, aquilo que permeia o nosso coração, a gente se sente um nada. E realmente, se a gente for pensar em termos de pecadores, somos mesmo pecadores destituídos da glória de Deus. Mas o Deus que te salvou, Ele é capaz de mudar qualquer realidade para a honra e glória do nome dEle. Então não importa o que você já passou, não importa as dificuldades, esse Deus, Ele é um Deus que pode fazer infinitamente muito mais do que você possa pensar, do que você possa pedir. A gente pede coisas, e são coisas que não vão trazer a glória de Deus. E Deus, Ele vem e molda o seu caráter, te transforma segundo a vontade dEle. Então Ele vai fazendo muito mais do que a gente possa imaginar em nossa vida.
Eu particularmente pensando, vendo a minha vida, eu vejo como Deus foi misericordioso em todo o processo de santificação, desde a salvação, e ver o cuidado de Deus até antes mesmo do Espírito Santo me confrontar da minha condição pecaminosa. Isso é maravilhoso, Ele pode fazer muito mais do que a gente pensa. Esse é o Deus que você serve, é o Deus que pode fazer milagre, é o Deus que faz um cego ver, é um Deus que ressuscita o morto, é um Deus que tem a misericórdia para salvar o pecador. Esse Deus pode fazer infinitamente mais do que você possa vir a pensar ou sonhar. É esse Deus que você serve. Esse é o Deus que tem cuidado de você até aqui, em todos os dias da sua vida. O próximo ponto é a satisfação de viver em Cristo Jesus. Paulo, ele vai ser agradecido pela igreja pelas ofertas recebidas, do versículo 10 ao 13, mas ele vai mostrar que a alegria dele está na vida eterna, que a alegria dele está nas coisas futuras e não nas coisas terrenas. E ele vai dizer que ele ficou muito feliz que aqueles irmãos estavam cuidando financeiramente dele, dando donativo para ele, mas muito mais do que alegrava ele era o coração daquelas pessoas em ajudar, o amor de Cristo naquelas pessoas, e não em si o dinheiro. E a gente tem a visita de vários e vários missionários aqui, que eles sempre agradecem, eles sempre falam assim: gente, muito obrigado, mandam as cartas e falam que o dinheiro sempre é muito bem-vindo, que é algo que a igreja tem sido fiel e coisas desse tipo. Mas você pode ver que todas as vezes eles falam assim: obrigado pelo carinho, pelo amor, pelas orações. Isso quer dizer o quê? Que na verdade Paulo está falando assim: gente, muito obrigado por tudo que vocês estão fazendo por mim, já fizeram, mas o meu contentamento está no Senhor. Cristo é a chave para o contentamento e suficiência em Cristo. É o versículo 13 que eu comecei o nosso culto: tudo posso naquele que me fortalece. Então, se alegre sim, se Deus te deu condições para você comprar algo que você tinha vontade, mas se alegre sim também, se talvez você não tenha tudo aquilo que você acha que você precisa. E a gente vai ver no Salmo 23 que Deus, Ele dá para a gente tudo que a gente precisa, Ele cuida da gente. O que eu não tenho, eu não preciso. Então, na verdade, quando nós estamos dizendo que precisamos, dizendo para Deus assim: ó Deus, eu preciso disso, e o Senhor acaba não te dando, você está falando para Ele que Ele não sabe cuidar de você. Deus sabe cuidar da gente como Pai. Ele sabe que talvez Ele dê aquilo que você está pedindo, aquilo não vai trazer você para mais perto dEle. Talvez o que você está pedindo vai trazer orgulho ao seu coração, egoísmo, tantas outras coisas. Ele conhece você melhor do que você mesmo. Ele sabe tudo que você passa. Eu costumo dizer que eu não gosto daquelas pessoas que dizem: eu sei exatamente o que você está passando. Eu não gosto de dizer isso. Pode ser, eu imagino que está sendo uma barra passar o que você está passando. Mas falar assim: eu sei exatamente o que está no seu coração, é difícil. Porque tem coisas que só você e Deus sabem que passam no seu coração. Tem tristezas que só você e Deus sabem que você passa. Tem dificuldades emocionais que só você e Deus sabem que você luta. Tem pecados que você sabe que só você e Deus sabem o quão difícil é lutar contra esses pecados. Muitas vezes a gente tem que entender que as dificuldades vão fazer com que a gente seja mais parecido com Cristo. E Ele sabe tudo que está passando. E diferente do que a gente acha, Deus sofre junto com você. Deus é um Pai amoroso. Você não sofre sozinho. Quando você é filho de Deus, Deus está contigo em meio a todas as situações. Ainda que eu ande pelo vale da sombra da morte, não temerei mal nenhum, porque Tu estás comigo. A Tua vara e o Teu cajado me consolam. Ele te consola, Ele está com você em qualquer momento da vida. Então nós temos que ser agradecidos, independente do que tenhamos financeiramente. Nós temos que entender que a nossa fortaleza é a esperança futura, a vida eterna em Cristo Jesus. Mas é bonito ver que Paulo reconhece que as pessoas cuidavam dele. É bonito ver que Paulo está falando das questões financeiras, mas ele quer deixar muito claro que aquilo ali é secundário, que o que importa é o amor à cruz de Cristo. E a gente tem que sempre se preocupar, primeiramente, com a vida espiritual, se preocupar em entender que a maior alegria do ser humano é viver satisfeito em Jesus. Esse versículo é deturpado aí fora: tudo posso que me fortalece. É assim, você aceita Jesus, você pode tudo, você pode conquistar o mundo. Tudo posso que me fortalece porque Ele venceu.
a sua morte. Ele te deu vida, você estando morto nos seus pecados, nos seus delitos. Esse é o sentido do versículo. Cristo é a chave para o contentamento e para a esperança eterna. Esse é o seu Salvador. Esse é o Salvador de Paulo. Paulo é nosso irmão em Cristo. Paulo partilha da mesma fé que eu e você partilhamos. Então, ele está relembrando aqui, gente, tome cuidado. Muito obrigado por tudo que vocês me deram. Mas muito mais do que os donativos, muito mais do que a vida abundante. Ele fala assim, porque eu aprendi a viver na pobreza, eu aprendi a viver na falta das coisas. Muito mais do que isso, é viver uma vida de amor e plenitude em Cristo Jesus como Salvador. Gente, isso é um processo, eu sei, a santificação é diária, mas nós temos que galgar isso. Não podemos olhar para Paulo e falar assim, não, mas Paulo era, uma pessoa, um extraterrestre. Não, Paulo era pecador também. Assim como eu, às vezes a gente olha para as pessoas da Bíblia e acha que, nossa, são super-heróis. Não, são pessoas que têm dificuldades, tiveram dificuldades. Paulo mesmo por isso vai dizer que ele tinha um espinho na carne. Nós não sabemos qual é o espinho da carne, não fala lá. E a resposta de Jesus é: a minha graça te basta. Me basta a salvação que você já tem, que eu já te concedi, você foi alcançado pelo sangue de Jesus. Lá em Salmo capítulo 34, 12 a 16, ele diz assim: quem de vocês quer amar a vida e desejar ver dias felizes? Guarde a sua língua do mal e os seus lábios da falsidade. Afasta-se do mal e faça o bem. Busque a paz com perseverança. Os olhos do Senhor voltam-se para os justos e os seus ouvidos estão atentos ao seu grito de socorro. O rosto do Senhor volta-se contra os que praticam o mal, para apagar da terra a memória deles. Nós precisamos amar a vida, nós precisamos desejar ver dias felizes, mas para isso nós temos que se apartar do mal. E essa felicidade que o salmista está falando aqui não é uma felicidade terrena, é uma felicidade da vida eterna. Então, se você quer ser feliz, se você quer ter plenitude, afaste-se das coisas pecaminosas. Nós precisamos mortificar o eu todos os dias. Lá em 1 Pedro 4,13: mas alegrem-se à medida que participam do sofrimento de Cristo, para que também, quando a sua glória for revelada, vocês exultem com grande alegria. Participar do sofrimento de Cristo. Será que nós temos coragem e lutamos para participar do sofrimento de Cristo? Em termos didáticos, não quer dizer que você vai ser crucificado, mas você se dizer filho de Deus, você vai passar muitas vezes por dificuldades, por conta de você estar pregando o Evangelho, você estar vivendo o verdadeiro Evangelho e amando o verdadeiro Evangelho. E por último, no capítulo, Paulo é grato à igreja de Filipos e ele faz uma oração final e impetra a bênção, Então, coisas que eu queria lembrar você no versículo 14: a gente tem que ser agradecido pelas pessoas que nos rodeiam, lembranças dos feitos da igreja para com ele. A alegria de Paulo estava mais na motivação do coração do que nas ofertas em si. O justo não padece, Deus cuida. Salmo 23, como já citei. Considerações finais. Nós temos que relembrar da igreja universal. O que é a igreja universal? Não é uma placa de igreja de uma denominação. A igreja universal quer dizer o quê? Todos os crentes em Cristo Jesus. Temos pessoas que nós não conhecemos, nós nunca vamos conhecer em vida aqui na terra, mas que partilham da mesma fé que nós. Nós temos que entender que temos que estar firmes e alegres no Salvador, partilhando deste Evangelho onde quer que estejamos e se alegrando por feitos de outras pessoas onde quer que elas estejam em relação ao Evangelho. Concluindo este capítulo, precisamos entender que a união do corpo de Cristo, a igreja, é necessária, lutando com a arma mais potente que é a oração, sendo moderado em tudo, descansando e crendo que Deus sempre tem o melhor, com gratidão pela salvação em Cristo Jesus. Tudo posso naquele que me fortalece, sempre reconhecendo as pessoas que nos ajudam. Conclusão final do livro, coisas que eu quero que você lembre e relembre
Todas as vezes que você lê a carta de Paulo aos Filipenses, a carta da alegria, pregação do Evangelho é necessária, em tempo e fora de tempo. Você precisa pregar aquele que te salvou. Você precisa pregar primeiramente com a sua vida. Você precisa pregar de boca. Você precisa falar de Jesus Cristo como Salvador, as oportunidades que você tem. Você precisa viver esse Evangelho. Humildade como servos de Cristo. Sermos humildes. O Evangelho não pode trazer soberbo. Você não pode se achar melhor que ninguém. Você tem que ter a humildade, assim como o nosso mestre teve. Jesus andou, ele teve seu ministério, e antes de morrer, ele lava os pés dos discípulos em João 13. Ele está ensinando que mais bem-aventurado é dar do que receber. Você precisa ter humildade no seu coração, todos os dias, para que o Evangelho seja visto na sua vida. Sermos dignos do nosso Salvador. Essa dignidade não é que a gente vai ser merecedor da salvação, porque por mais que nós tentássemos, nós nunca mereceríamos. Mas essa dignidade é: eu entendi que Jesus Cristo é meu Salvador, e eu quero viver uma vida de amor a Ele, e dedicação ao que agrada a Ele. Eu quero amá-lo e gozá-lo assim para sempre, e fazer tudo o que glorifica o nome dEle. Isso é a dignidade do Evangelho. Cuidado com a religiosidade. Não viva uma vida de aparências, meus irmãos. Aparência mata. Aparência não salva ninguém. E o crente domingueiro, se ele for só domingueiro, ele vai para o inferno, assim como aqueles que não estão na igreja, aqueles que não dizem que não buscam a Deus. Aparências. Não viva por aparências. Viva a fidelidade do Evangelho, do seu coração quebrantado aos pés da cruz. Unidade do corpo de Cristo e vida de oração. Gente, precisamos ser unidos. Precisamos estar fixados na rocha de Cristo Jesus como igreja, para sermos diferença lá fora. Como vamos fazer diferença se nós somos um grupo desunido? A união tem que ser presente. E eu vejo às vezes, por questões políticas ou outras questões, por questões de ideologias, as pessoas se unem até a morte. Será que nós como igreja estamos dispostos a se unir na nossa fé, na nossa alegria em Cristo Jesus, e se unir tanto que as pessoas lá falam assim: cara, esses crentes são unidos, cara. Esses crentes são corpo mesmo, eles são uma fortaleza. Essa é a união que temos que ter do corpo de Cristo. E a gente sabe que o processo para isso é vida de oração, dedicação, leitura bíblica e assim por diante. Confiar em Deus. Cuidado com a ansiedade. Cuidado com a ansiedade em todos os aspectos da sua vida. Relacionamentos, como eu citei hoje. Tome cuidado com os seus relacionamentos, a sua ansiedade. Coisas não sofram por antecedência. E coloque tudo aos pés da cruz. Troque os seus pensamentos por pensamentos que glorifiquem a Deus. Pensamentos do alto. Pensamentos que são a palavra de Deus. Sempre decore versículos e repita-os para você mesmo. Quando vier alguma tentação, quando vier alguma provação, alguma coisa que você possa se preocupar sem ter necessidade, repita isso para você mesmo. Eu sei quem cuida de mim, eu sei quem é meu Deus, eu sei o que Ele fez, eu sei quem Ele é, eu sei do caráter dele, Ele não muda, e assim por diante. E tudo isso traduzido na alegria do Senhor e a paz eterna. Nós precisamos ter a alegria do Senhor e a paz eterna. Isso todos os cristãos, todos aqueles que são filhos de Deus, têm que relembrar todos os dias quem somos na cruz de Cristo. Somos salvos e justificados. Essa paz, essa esperança não existe igual. Queria ir convidando a equipe de louvor para vir à frente. Que você realmente entenda e que essa série tenha sido uma série que tenha mexido com você. Que o seu coração possa estar mais aguçado à pregação do Evangelho. Que você possa estar cada vez mais humilde e quebrantado ao seu Salvador. Que você busque a dignidade daquele que te salvou. Busque uma vida digna daquele que te salvou. Em todas as áreas da sua vida. Se você percebe que o Espírito Santo tem te mostrado através da palavra de Deus e através da oração que você precisa mudar algo em sua vida pecaminoso, faça a sua parte. Lute. Não desista. Força. Busquemos união para fazer a diferença lá fora. Que assim como Paulo se alegrava, a gente tem que se alegrar independente do que a igreja presbiteriana de Caxias esteja passando. Nós temos que nos unir, nos fortalecer, nos amar e nos cuidar, e principalmente nos respeitar cordialmente.
e a gente possa confiar em tudo em Deus, em todos os aspectos, como igreja, como indivíduo, filho de Deus. E isso que a gente possa sempre alegrar e ter alegria verdadeira no Senhor. Tudo isso é passageiro, meus irmãos. Que você viva 100 anos e assim por diante, isso vai acabar. Mas a eternidade junto com Cristo, viver pelas coisas de Cristo, é algo incomparavelmente melhor. E assim como Paulo citou, que o viver é Cristo e o morrer é lucro. Estar com Cristo é incomparavelmente melhor. Viver pela paz de Cristo, viver pela esperança eterna, não tem preço. Que se falta isso na sua vida, você possa realmente buscar a plenitude, buscar a alegria no Senhor e se quebrantar nos pés da cruz. Em algum momento você se perdeu na caminhada, isso pode acontecer. Você continua sendo salvo, mas por algum momento as coisas da vida vieram atormentando a sua cabeça, muita coisa, e é casamento, é filho, é isso, é faculdade. A alegria está no Senhor, e o final principal do homem é a glória de Deus. Vamos ficar em pé, vamos cantar ao Senhor. Alegria verdadeira, paz verdadeira, só em Jesus Cristo. Pode se sentar um pouquinho. Tem alguns avisos muito importantes para a amada igreja de Caínas. Primeiramente, os irmãos já perceberam que a nossa série Plenitude e Alegrados do Senhor encerrou hoje. Mas, domingo que vem, iniciamos uma nova série.